Com a paz do Senhor Jesus. Os que puderem, convidamos para estar em pé por um instante. Nós leremos a palavra do Senhor no livro de Atos, em seu capítulo 27, do verso 20 até o verso 23. Atos, capítulo 27, do verso 20 até o verso 23. Também projetado, Atos 27, do 20 até o 23. Muito bem, diz assim a palavra de Deus. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Pai. Podemos assentar. O que nós cantamos aqui é o que realmente temos experimentado em Jesus. Porque desde o dia em que Ele passou a fazer parte de nossas vidas, nós entendemos verdadeiramente o que é solução, o que é intervenção divina na nossa vida. E olha, se pedíssemos para alguns aqui contar, dar alguns testemunhos, muitos diriam de como foi essa solução de Deus, essa intervenção do Senhor nas suas vidas. E o culto para nós, queridos, ele é exatamente para isso. Porque do mesmo jeito que alguns entram aqui para agradecer a Deus por causa da solução que um dia chegou a estes, alguns entraram aqui nessa noite, como Deus mostrou, precisando de uma intervenção do céu, precisando de uma solução. E o culto e o evangelho é exatamente para isso. É quando nós, na condição de necessitados, abrimos o nosso coração ao Senhor e Ele intervém. E o que nós queremos dizer é que a intervenção do Senhor é sempre boa. A intervenção do Senhor é sempre restauradora. A intervenção do Senhor produz sempre libertação. Ela coloca de pé o que está caído. Ela liberta o que está preso. Porque o Evangelho tem essa peculiaridade. O Evangelho, ele aproxima o homem da salvação. E como igreja, queridos, quando nós anunciamos Jesus, quando nós convidamos, como alguns foram convidados para estar aqui neste culto, a nossa pretensão é tão somente uma: que você receba do céu a intervenção do Pai, a solução de Deus. Na história da humanidade, registrada na Bíblia, a gente vê a intervenção do Senhor. E Deus faz a sua intervenção usando os seus agentes. Você pega o Velho Testamento, você vê perfeitamente Noé sendo usado para uma intervenção de Deus no meio daquele povo. Você vê Moisés sendo usado para Deus intervir no meio daquele povo. Você vê profeta sendo usado e falando em nome do Senhor. E em tudo isso,
Deus estava intervindo. E Deus não queria diminuir ninguém. Bem como o evangelho não é jamais para diminuir, mas evangelho é para fazer com que o homem conheça a plenitude do poder e do amor de Deus. E de uma forma maior e única, através de Jesus, a gente vê a intervenção do Senhor, do Pai, para salvar toda a humanidade. João 3,16 já começa com um termo explicativo, de resposta mesmo, porque Deus é a resposta para tudo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A intervenção de Deus através de Jesus, o nosso único mediador, o agente de Deus para salvar o homem. E Deus vai sempre fazendo isso, meus irmãos, usando os seus agentes, quem está à disposição dele para intervir, para trazer uma palavra revelada, para dar um recado de Deus para o necessitado. Quando você entra dentro da igreja, a igreja é agente de Deus, porque a função da igreja é tão somente anunciar o Salvador. A igreja não tem outra função dentro do contexto bíblico senão anunciar o Salvador, porque a igreja não busca recursos para essa vida, mas a igreja busca e anuncia para aqueles que estão perdidos, para que venham para os braços do Pai. A igreja é agente de Deus. E você que aceitou a fé, você que deixou o Espírito Santo dirigir os seus passos, você também é agente de Deus. E você ainda que não viveu essa experiência, mas está duvidoso, ou porventura relutando, olha meu querido, olha minha querida, deixa Deus te fazer um agente dele. Glória a Deus. Deixa Deus colocar a mão dele em você. Deixa Deus usar a sua vida. Deixa Deus te fazer provar as doçuras da salvação. Deixa Deus guiar os seus passos, porque o que Ele quer fazer, tenha certeza, é bom, te fará bem, será bom para você, para sua casa, porque a salvação é isso. Não é ficção, não é fábula, mas é quando o coração pequeno, como nós, a gente experimenta a grandeza do amor de Deus. E a gente lê esse texto aqui, Paulo sendo um agente de Deus. Ele estava num barco, meus irmãos, como prisioneiro, hein? Quem é que entende isso, né? Mas Deus coloca os seus agentes onde Ele quer, para anunciar a salvação, para anunciar que Deus tem uma solução para você, uma solução para o homem. E Deus colocou, Ele plantou Paulo ali naquele barco, para anunciar a solução às pessoas que estavam ali. E diz a palavra do Senhor, meus irmãos, que no início dessa navegação, Paulo deu uma palavra da parte de Deus, porque Deus o usou. E ele disse às pessoas que estavam ali que não navegassem, que não seguissem a jornada, porque seria uma navegação muito incômoda. Haveria danos, não só para o navio, mas para as pessoas que estavam ali. Aquilo foi um recado de Deus. E meditando na palavra, a gente observa. Provavelmente, se eu perguntar aqui, alguns já receberam um recado de Deus, como Paulo deu um recado ali naquele dia. Deus está sempre dando os seus recados. E é por isso que a palavra de Deus registra assim: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Glória a Deus. Porque Deus está dando um recado para salvar. Deus está dando um recado para restaurar. Deus está dando um recado para libertar. E mais ainda em Apocalipse diz assim, nas 7 cartas que foram direcionadas às igrejas da Ásia: ouça o que o Espírito diz às igrejas. As igrejas onde Deus tem a liberdade,
de agir nos corações, o Espírito está falando. E como eu disse no início, o nosso culto aqui tem este cunho: receber a palavra do Senhor no nosso coração. Você veio aqui e eu também vim, para que Deus fale aos nossos corações. Naquele dia Paulo deu um recado, mas a Bíblia também nos registra que o piloto, o mestre do barco, eles preferiram não ouvir o recado que Deus estava dando através de Paulo. E eles continuaram navegando. E a navegação, de fato, ela foi muito incômoda. Veio uma tempestade tão grande. A Bíblia registra assim, uma não pequena tempestade. E a situação se agravou muito, meus irmãos. Eles navegando às escuras. A palavra de Deus, onde nós lemos aqui, fala que não aparecendo havia muitos dias, nem sol, nem estrelas, navegando nas escuras. E aí você reflete, quantos estão assim nesta hora? Navegando, tocando a sua vida, sem nenhuma direção. Às vezes Deus já quis falar contigo, às vezes Deus já te chamou, às vezes você entrou no culto e houve um recado da parte de Deus para você, e você negligenciou. Não faça isso. Aqueles homens fizeram isso, e o incômodo realmente veio. Imagina você navegar, não tinha sonar naqueles dias, não tinha GPS, não tinha nada, não tinha um celular que você pega e vê o GPS ali, onde é que você está, nada disso. Tem muita gente caminhando assim, queridos, porque o homem não sabe o seu amanhã, o homem não sabe o minuto à sua frente, mas uma coisa Deus não deixa de fazer, que são as suas intervenções. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom receber a intervenção de Deus, hein? Às vezes dói, porque contradita a nossa vontade, mas Deus sabe o que faz. Sabe o que Deus quer fazer, queridos? Ele quer preservar a minha e a sua vida. Ele quer nos livrar do incômodo, como Paulo disse. Ele quer nos livrar de andar às escuras deste mundo. E aqueles homens insistiram, não quiseram ouvir o que Deus falava através de Paulo. Era muito mais comum, muito mais seguro na visão deles ouvir o piloto e o mestre, pessoas experimentadas. Mas ouvir Deus? Será que Deus fala? Será que Deus está usando este homem para falar conosco? Deus está no céu, está longe de nós? Tá não, Ele está aqui no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está aqui no nosso meio, e Ele está falando conosco. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, porque Deus está te chamando nessa hora. Deus quer te livrar do dano. Às vezes a gente não ouve e o dano vem. Quanta gente marcada por dano no casamento, quanta gente marcada por dano na sua juventude, filho se perdendo, filho andando às escuras, perderam o controle total do barco. E aqui nesse caso o barco é a minha vida e a sua vida. Que águas são essas que nós estamos navegando? O que Deus quer fazer é nos livrar de toda essa tribulação. Quando Deus intervém, meus irmãos, é porque Ele sabe o hoje e o amanhã. É porque é Ele que formou todas as coisas. Ele é Deus soberano, Ele é Deus criador. Ele é aquele Deus que, abrindo a sua boca, o vento se cala, o mar se aquieta. É aquele que diz a palavra do Senhor, que nada para Ele é impossível. Louvado seja o nome do Senhor. É aquele que está no controle de tudo, meus irmãos, só respeitando uma coisa: a nossa vontade, livre-arbítrio. Ele respeita muito isso, assim como Paulo fez naquele dia.
não navegue. Vai ser difícil. Vamos ficar por aqui. Como Deus está falando hoje, para uma família, constituída a sua família por 5 pessoas. O Senhor vos trouxe aqui para também fazer uma intervenção na vida dessa família, de libertação, de convite. Fique com Jesus, porque Ele cuidará bem da vossa casa, da família. Todo dia, não tosqueneja esse Deus maravilhoso. Também intervindo na vida de 3 jovens. Esses jovens têm uma coisa em comum: viram a morte de perto, ficaram até com medo, muito medo. Mas o Senhor lhes fez uma intervenção e os trouxe aqui nessa noite para dizer a eles: não é hora de andar às escuras, não é hora de navegar por este mundo sem ouvir a voz do Senhor. E Deus já lhes falou muitas vezes. Portanto, jovens, ouça o conselho do Senhor, deixe Ele vos abraçar. Ele não quer lhes tirar a juventude, pelo contrário, o Senhor quer lhes fazer fortes na presença dEle, para testemunharem e para serem agentes de Deus, anunciando: o Salvador, Ele está comigo. O Salvador transformou a minha vida e pode transformar quem deixá-lo intervir em suas vidas. Também uma senhora aflita por causa do filho, o filho que também está navegando perdidamente neste mundo. Minha irmã, o Senhor pode fazer um milagre, e Ele quer fazer um milagre, como queria fazer ali, em toda aquela tripulação. Registra a Bíblia, 276 vidas naquele barco, e receberam todos um conselho, receberam todos uma intervenção do Senhor: não naveguem, porque Deus está falando para todo mundo que quer ouvir nessa hora. Ninguém ali, meus irmãos, estava alheio, sem conhecimento do recado de Deus, porque todos tomaram conhecimento, mas navegaram e sofreram os danos. Nós podemos evitar os danos quando nós nos escondemos em Jesus. Nós podemos navegar com o Senhor, pedindo que Ele seja a nossa direção, que Ele tome conta das nossas vidas, que Ele cuide dos nossos passos, que Ele guarde a nossa casa. E naquele momento ali de desespero, aflitos, eles queriam fazer alguma coisa, a tripulação, e começaram a aliviar o barco. Joga uma coisa fora, joga outra. Resolve? Não resolve. Porque a perdição não está naquilo que você ajunta dentro da sua casa, mas a perdição da humanidade, ela está em não ouvir a voz do Senhor. E quando se ouve a voz do Senhor, você recebe o alívio. Aprendei de mim, disse Jesus, que sou manso, humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. É Ele que nos alivia, meus irmãos. É Ele o motivo desse culto, e que quer aliviar cada um que entrou aqui nessa noite. Só o Senhor pode nos aliviar. E naquele momento de tribulação, as pessoas desfalecendo, já não comiam há muito tempo, as pessoas caindo pelo chão de desespero, um se colocou de pé. O agente de Deus, Paulo, se colocou de pé, e ele lembrou: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido e não partir de Creta, assim teria evitado este incômodo e essa perdição. Se fosse um de nós, talvez poderia até apontar o dedo, né? Eu não disse, eu avisei. Mas Paulo deu aquela palavra ali porque ainda era um momento de Deus agir na vida daquelas pessoas. E o servo de Deus, mesmo em meio à tribulação, Deus conserva de pé. Deus conserva a segurança.
Estava no mesmo barco porque Deus o colocou ali. A tribulação vem para todo mundo, mas quando Deus está no controle, o servo fica seguro, o servo fica de pé. Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse naquele dia, aquele momento complicado: olha, admoesto-vos a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós. Porque nesta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. E ele fala aquilo ali por causa da intimidade. O anjo de Deus esteve comigo. Tem muita gente que acha que isso não é possível hoje, mas a igreja que está de pé, ela sabe que é possível, porque é a nossa realidade. Os anjos estão ministrando em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Os anjos estão ministrando e querem ministrar no coração de você que entrou aqui nessa noite, para te dar paz, para te dizer que ainda é momento de salvação, como Paulo avisou naquele dia ali: olha, tenha bom ânimo, porque ainda é momento de salvação. O Senhor quer te alcançar, o Senhor quer te abraçar nessa noite, o Senhor quer dirigir o seu barco, o Senhor quer te colocar num porto seguro. E o único porto seguro possível nesta hora da noite, nesta hora da navegação, é o Senhor Jesus. Entrega a sua vida a Ele, entrega a sua vida a Ele, e não vai haver dano. Mas já houve algum, pastor? Ele pode reparar. Ele pode reparar esse dano. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já joguei muita coisa fora, pastor, já perdi muita coisa. Ele pode reparar. Ele pode fazer tudo, porque Ele é o soberano. Ele é o mediador dessa reconstrução na sua vida espiritual. Ele pode fazer tudo. Que Deus nos abençoe, queridos.